La infame familia Bender. Secretos oscuros y crímenes chocantes revelados en documental. El sol se ponía tras las colinas, mientras Lucas, un joven documentalista, se adentraba en el pueblo de Valle Oscuro, un lugar con fama de tranquilo, pero que albergaba secretos aterradores. La familia Bender, dueña de la tierra desde hace generaciones, era conocida por su fachada de respeto y tradición. Pero, ¿qué se escondía detrás de sus puertas cerradas? Rumores de desapariciones extrañas y sucesos inexplicables flotaban en el aire como un espeso olor a podrido. Cuentos de almas perdidas, enterradas bajo las sombras de esa mansión imponente, hacían que el corazón de Lucas latiera con fuerza. Las viejas historias hablaban de la matriarca, doña Ángela, una mujer de mirada helada y sonrisa tensa, cuyas garras se extendían más allá del territorio de su familia. Nadie osaba cuestionarla ni acercarse demasiado. Con cada entrevista que realizaba, los vecinos temblaban. «No hables de los Bender», susurraban con ojos aterrados. Y cuando un anciano se atrevió a contarle sobre los gritos que alguna vez resonaron en la noche, Lucas sintió un escalofrío recorrer su espalda. Recuerdos olvidados parecían surgir de su propia infancia como fantasmas que le susurraban secretos familiares que ni él conocía. La tensión aumentaba. Los hechos escalofriantes comenzaron a entrelazarse con su propia historia de vida, llevando su curiosidad a un territorio peligroso. A medida que Lucas profundizaba en su investigación, encontró documentos viejos que revelaban un legado de crímenes y desdicha, una sucesión de actos atroces, siempre encubiertos por la respetable reputación de los Bender. Desapariciones no denunciadas, sin rastro alguno. Familias que desaparecieron sin dejar huella. El aire se tornó pesado a su alrededor. La atmósfera de inquietud se hacía casi palpable, como si cada habitante del pueblo estuviera atrapado en una antigua maldición. Pero la verdadera revelación llegó cuando Lucas descubrió una fotografía antigua que lo dejó sin aliento. Una imagen de doña Ángela rodeada de su familia, en la que reconoció un rostro familiar. Su abuelo, un aspecto desgastado por el tiempo. Pero a pesar de los años, estaba claro que la sangre de los Bender corría por sus venas. El nudo en su garganta se hizo más fuerte. ¿Qué significaba esto para él? Era posible que su propia historia estuviera atrapada en las sombras de la familia Bender. La matriarca, al enterarse de sus indagaciones, no tardó en hacer sentir su presencia. Comenzaron a ocurrirle cosas extrañas, advertencias veladas, miradas que perforaban el alma. Con cada avance, Lucas se sentía más en peligro, como si una mano invisible lo estuviera empujando hacia un abismo. La familia Bender, en su afán por proteger su legado, estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario, incluso silenciar a aquellos que se atrevían a descubrir la verdad. En medio de este juego macabro de poder y manipulación, Lucas se enfrentó a una decisión desgarradora: seguir buscando la verdad que lo atormentaba o abandonar todo para proteger su vida. Pero ¿podría vivir consigo mismo dejando que los secretos de una familia oscura permanecieran enterrados? El final de esta historia estaba aún por escribirse. ¡Hey! Antes de continuarmos con esa historia increíble, preciso te facer una alerta importante. Muchos inscritos te han relatado que YouTube removió sus inscripciones sin aviso. Dá só una conferida rápida no botón vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. No quiero que você perca nenhum contenido exclusivo que viene por ahí. Y ya que você está ahí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah! E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo.
Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Lucas, ainda refletindo sobre a fotografia que desenterrara, sentiu uma onda de raiva e ansiedade. Ele precisava saber mais. A presença de Dona Ângela pesava como um manto escuro sob seus ombros. Mas como confrontar alguém tão temida? As vozes sussurrantes dos moradores de Vale Oscuro ecoavam em sua mente, e sua determinação crescia. Mais uma entrevista! Mais uma pista! Um último fio a ser puxado. Ao se dirigir à biblioteca do catítico Centro Cultural, quase vazio naquele fim de tarde, Lucas penetrou num mundo de pó e segredos. Estantes altas, repletas de livros empoeirados, oculta a verdade. Ele estava prestes a descobrir algo que mudaria tudo. Foi num canto escuro que encontrou um diário antigo. As páginas amareladas cobertas com uma caligrafia trêmula. As palavras falavam de feitiços e maldições, de rituais secretos realizados pela família Bender sob a luz da lua cheia. O coração de Lucas disparou. O que era tudo isso? O sangue da sua família se entrelaçava a uma linhagem de bruxaria? Ele mergulhou nas páginas. A sensação de estar sendo observado se intensificava. Repentinamente a porta se abriu com um rangido ensurdecedor. Ele levantou a cabeça e seu coração parou. Dona Ângela estava ali, a expressão de um gélido controle, seus olhos fundos como cavernas de escuridão. O que você está fazendo aqui, Lucas? Sua voz soava como uma lâmina afiada. Ele ficou paralisado. Mas antes que ele pudesse formular uma resposta, um grito ensurdecedor irrompeu do lado de fora. A porta da biblioteca se estremeceu com o impacto de alguém entrando em desespero. Era uma jovem vizinha, seu rosto pálido e cheio de terror. Lucas! Eles apareceram. A família Bender estão trazendo os corpos. A frase ecoou e uma onda fria percorreu a espinha de todos. Prostrada no chão, a jovem desabou em lágrimas. Lucas sentiu o chão tremer sob seus pés. Do que ela estava falando? Dona Ângela olhou para ele e por um breve momento a máscara de impassibilidade vacilou. Mas o pesadelo apenas começava. De repente, os gritos se intensificaram. São mortos que foram perdidos. Eles estão de volta. A biblioteca parecia girar. O ar se tornava denso. Em uma fração de segundo, Lucas fez o que qualquer pessoa com um mínimo de sanidade faria. Foi até a porta. Com sérios esforços, ele se juntou à multidão aterrorizada, onde moradores em pânico descriptografavam os horrores que se desenrolavam no caminho. No meio do caos, avistou um grupo de pessoas, a família Bender, com rostos de lápide e olhares vazios, puxando algo que chamava a atenção de todos. No centro, um altar coberto de flores, velas acesas e corpos. A calma aterrorizante nos rostos dos Bender mostrava um segredo que Lucas nunca poderia imaginar. Seu coração parou e, rente ao peito, o nó que o rapinava foi exposto. Então, enquanto a multidão observava em choque, as vozes sussurrantes que sempre o acompanharam se tornaram gritos ensurdecedores. Então, antes que pudesse raciocinar, Lucas se deu conta. A cabeça do que parecia ser uma antiga vítima da família Bender rolou em sua direção. Do fundo da corrente de sombras que cercava a imagem, um rosto se revelou. A visão do seu próprio avô, um homem que todos pensavam ter desaparecido anos atrás. Lucas não podia suportar. Seu mundo desabou.
o que isso significava. Para ele, a verdade que buscava poderia ter-lhe custado tudo? Entre sussurros ensurdecedores, ele finalmente compreendeu que pertencera a essa história horripilante desde o seu início. Mas o corpo diante dele, a mesma fisionomia que uma vez conhecera como avô, agora desaparecera nas trevas. O que era real? Os Bender e seus segredos? Ou a vida que Lucas acreditou viver? O desespero que antes o impulsionara, agora se tornara um labirinto sem saída. Ele precisava tomar uma decisão. Mas o que restava dele? Qual era a sua verdadeira história? E então, enquanto a noite descia sobre vale oscuro, Lucas não conseguia evitar se perguntar: quanto vale a verdade se ela pode destruir tudo que você ama? Lucas estava em choque. O rosto do seu avô, a única lembrança que restava dele, agora se misturava às sombras da família Bender. O caos ao seu redor parecia distante. Enquanto sua mente girava, a jovem vizinha, ainda no chão, estava em lágrimas e gritos. O grupo de Bender, impassível, arrastava os corpos como se fossem marionetes sem vida. O altar, agora revelado, cobria um horror que poucos poderiam compreender. As flores eram uma fachada. O que se escondia por trás delas era o verdadeiro cerne de um legado malévolo. Ele precisava de respostas. Olhou novamente na direção de Dona Ângela, mas ela simplesmente observava, como se a cena não tivesse importância. Uma calma terrível emanava dela, como se estivesse satisfeita com aquele espetáculo. Lucas se virou para a multidão, seus pensamentos se acelerando. As vozes gritavam, clamando por ajuda, mas também havia murmúrios de que aquilo era um ritual. O que estava acontecendo? Ele percebeu que havia algo mais naquelas vozes, algo que o atingia diretamente. Seu avô, ele fez parte disso. Paralisado, Lucas balançou a cabeça. Como isso poderia ser verdade? Viu a expressão de horror dos vizinhos, um olhar de compreensão mútua. Os Bender eram uma família de monstros, mas seu próprio sangue também estava manchado. Desesperado, ele se voltou para a biblioteca, buscando uma fuga da verdade brutal que surgia à sua frente. Mas antes que pudesse girar a maçaneta, um grito cortante atravessou o ar. Uma mulher do povoado, com olhos arregalados, desabou ao chão, segurando os cabelos num torvelinho de desespero. Eles estão vindo! O que eles fizeram com as almas perdidas? E então, como se o destino estivesse se divertindo com a sua angústia, as sombras em torno do altar começaram a se contorcer. Do que pareciam ser os corpos, surgiram figuras de rostos conhecidos. Amigos de infância, vizinhos que ele tinha visto crescer. E no meio deles, uma figura que ele nunca imaginou ver novamente. Sua própria mãe. Ela estava pálida, como se não tivesse visto a luz do sol em anos. Seus olhos, uma vez cheios de ternura, agora eram vazios, sem vida. Lucas não podia acreditar. Mãe, mãe! Sua voz ecoou, mas ela não respondeu. Ela apenas olhou para ele e algo gelado percorreu sua espinha. A verdade que ele pensou ter enterrado estava ressurgindo, trazendo consigo um peso que quase o fez desmaiar. Mientras se aproximava, as vozes de sua mãe se tornaram mais claras. Lucas, você precisa entender, não é o que parece. Cada palavra era um golpe.
Ele piscou, tentando clarear os pensamentos. O que você quer dizer? Ele estava prestes a explodir em frustração. Mas antes que ela pudesse responder, algo explodiu do chão. Era como se a própria terra estivesse se revoltando. Uma erupção de sombras emergiu, se aglomerando, tomando forma. Diante de todos, uma entidade difusa se ergueu. Uma mistura de todos os horrores que a família Bender havia consumido. Vocês não podem escapar. O pacto deve ser cumprido. As vozes soarão em uníssono. Lucas sentiu seu coração afundar. Ele não era apenas um espectador. Ele fazia parte daquele ritual. Tudo que ele havia acreditado, suas memórias, sua origem, agora se desfaziam diante daquela revelação grotesca. O que isso significava para o futuro dele e para sua família? Como divertido o destino havia sido, levando-o para dentro do mesmo pesadelo que tentava desvendar. Ele hesitou, o terror tomado por um impulso frenético em seu peito. Aquela era a chance de mudar tudo, mas a que custo? O que mais ele ainda não sabia? E enquanto a tempestade de sombras e gritos se intensificava, a alma! Lucas estava em choque. O rosto do seu avô, a única lembrança que restava dele, agora se misturava às sombras da família Bender. O caos ao seu redor parecia distante, enquanto sua mente girava. A jovem vizinha, ainda no chão, estava em lágrimas e gritos. O grupo dos Bender, impassível, arrastava os corpos como se fossem marionetes sem vida. O altar, agora revelado, cobria um horror que poucos poderiam compreender. As flores eram uma fachada. O que se escondia por trás delas era o verdadeiro cerne de um legado malévolo. Ele precisava de respostas. Olhou novamente na direção de Dona Ângela, mas ela simplesmente observava, como se a cena não tivesse importância. Uma calma terrível emanava dela, como se estivesse satisfeita com aquele espetáculo. A multidão estava paralisada, as vozes se entrelaçando em gritos de desespero. Seu avô, ele fez parte disso. A frase reverberou na mente de Lucas como um eco aterrador. Como isso poderia ser verdade? Ele viu a expressão de horror dos vizinhos, um olhar de compreensão mútua. Os Bender eram uma família de monstros, mas seu próprio sangue também estava manchado. Desesperado, ele se virou e correu em direção à biblioteca, buscando uma fuga da verdade brutal que surgia à sua frente. Mas antes que pudesse girar a maçaneta, um grito cortante atravessou o ar. Uma mulher do povoado, com olhos arregalados, desabou ao chão, segurando os cabelos num torvelinho de desespero. Eles estão vindo! O que eles fizeram com as almas perdidas? E então, como se o destino estivesse se divertindo com sua angústia, as sombras em torno do altar começaram a se contorcer. Do que pareciam ser os corpos, surgiram figuras de rostos conhecidos, amigos de infância, vizinhos que ele tinha visto crescer. E, no meio deles, uma figura que ele nunca imaginou ver novamente, sua própria mãe. Ela estava pálida, como se não tivesse visto a luz do sol em anos. Seus olhos, uma vez cheios de ternura, agora eram vazios, sem vida. Lucas não podia acreditar. Mãe! Mãe! Sua voz ecoou, mas ela não respondeu. Ela apenas olhou para ele, e algo gelado percorreu sua espinha. A verdade que ele pensou ter enterrado estava ressurgindo, trazendo consigo um peso que quase o fez desmaiar. Enquanto se aproximava,
As vozes de sua mãe se tornaram mais claras. Lucas, você precisa entender, não é o que parece. Cada palavra era um golpe. Ele piscou, tentando clarear os pensamentos. O que você quer dizer? Ele estava prestes a explodir em frustração. Mas antes que ela pudesse responder, algo explodiu do chão. Era como se a própria terra estivesse se revoltando. Uma erupção de sombras emergiu, se aglomerando, tomando forma. Diante de todos, uma entidade difusa se ergueu, uma mistura de todos os horrores que a família Bender havia consumido. Vocês não podem escapar! O pacto deve ser cumprido! As vozes soarão em uníssono. A figura tomou forma clara e ameaçadora. Era uma amalgama de todas as almas que a família havia tragado. E no meio delas, Lucas viu algo que o fez gelar. Uma mulher com características familiares. Era sua avó. Aquela... Como assim se proteger? Qual era a verdade obscura que havia unido sua família a este pesadelo? Enquanto a tempestade de sombras e gritos se intensificava ao redor, Lucas teve certeza de que a verdade que buscava poderia custar-lhe a alma. Ele estava numa teia de mentiras e segredos, mais profunda e mais sombria do que jamais imaginara. O que mais estaria escondido? Do que mais a família Bender e sua própria linhagem eram capazes? No meio daquele caos, a figura de sua avó, agora iluminada por uma chama gélida, estendeu a mão para ele, seus olhos transbordando de um saber letal. A verdade está dentro de você, Lucas. Você é parte disso. O destino não pode ser desfeito. E enquanto as vozes sussurrantes se tornavam gritos ensurdecedores, Lucas sentiu o peso da sua herança esmagá-lo. Ele era a chave para tudo, mas a que custo? Naquele momento, o que ele era realmente? Seguindo os passos dos Bender ou lutando para se libertar? A resposta parecia mais distante do que nunca. E o desespero crescia a cada segundo. Lucas estava estonteado. O rosto do seu avô, a única lembrança que restava dele, agora se misturava às sombras da família Bender. O caos ao seu redor parecia distante enquanto sua mente girava. A jovem vizinha, ainda no chão, seu rosto encharcado de lágrimas e terror, fazia Lucas se sentir impotente. O grupo dos Bender, impassível, arrastava os corpos, como se fossem marionetes. O altar, agora revelado, escondia horrores que desafiavam a compreensão. As flores que adornavam a cena eram uma fachada. O que se escondia atrás delas era o núcleo de um legado de maldade e dor. Ele precisava de respostas. Olhou novamente para Dona Ângela. Apenas observava. Como se estivesse satisfeita com aquele espetáculo. A multidão estava paralisada. Os gritos misturavam-se em confusão e desespero. Seu avô, ele fez parte disso. A frase ecoou em sua mente como um pesadelo. O que isso significava? Ele olhou em volta, vendo o horror refletido nos rostos dos seus vizinhos. Os Bender eram monstros, mas o seu próprio sangue estava envolvido também. Em pânico, ele se voltou para a biblioteca, buscando uma saída para essa verdade brutal. Ao tentar girar a maçaneta, um grito cortante atravessou o ar. Uma mulher do povoado desabou, os cabelos desgrenhados, gritando: "Eles estão vindo! O que fizeram com as almas perdidas?" E então as sombras em torno do altar começaram a se contorcer, e do que pareciam ser corpos,
surgiram figuras de rostos familiares, amigos de infância, vizinhos que ele tinha visto crescer, e no meio deles, uma figura que ele nunca sonhou encontrar novamente, a sua própria mãe. Ela estava pálida, como se não tivesse sentido a luz do sol em anos. Seus olhos, outrora cheios de amor, agora eram vazios. Lucas não acreditava. Mãe! Mãe! Sua voz ecoou, mas ela só olhou para ele, e um fio gelado subiu pela sua espinha. A verdade que ele pensou ter enterrado agora emergia, carregando consequências que quase o faziam desmaiar. Quando chegou mais perto, as palavras de sua mãe tornaram-se claras, mas cheias de dor. Lucas, você precisa entender, não é o que parece. Cada afirmativa parecia um golpe. Ele piscou, tentando processar o que estava acontecendo. O que você quer dizer? Estava prestes a explodir de frustração. Mas antes que ela pudesse explicar, algo brotou do chão. Uma erupção de sombras tomou forma e a atmosfera ficou elétrica. Diante da multidão, uma entidade se ergueu. Amalgama de todos os horrores tragados pela família Bender. Vocês não podem escapar. O pacto deve ser cumprido. As vozes ecoavam em uníssono, um coro de lamentos e dor. Lucas sentiu seu coração afundar. Ele não era um mero espectador. Agora fazia parte daquele ritual. Tudo o que acreditava, suas memórias, sua herança, se desfaziam diante da revelação grotesca. Ele seria a chave para tudo que estava em jogo, mas o futuro parecia desmoronar a cada segundo. A figura da avó, iluminada por uma luz gélida, estendeu a mão, seus olhos implorando por compreensão. A verdade está dentro de você, Lucas. Você é parte disso. O destino não pode ser mudado. Nesse instante, um grito ressoou da multidão, mas não era de pavor. Era uma chamada, uma voz familiar que clamava por socorro. Eu estou aqui, não se esqueçam de mim. Lucas voltou-se rapidamente, e o que viu chocou sua essência. Surgindo das sombras, uma nova figura, uma mulher conhecida, alguém que ele pensou estar longe para sempre. Clara, a amiga da infância que havia desaparecido anos atrás, agora aparecia entre as sombras, com um olhar ardente de desafio. Ela se atirou em direção ao altar e gritou: Stop! A verdade deve ser revelada! O impacto da presença dela ecoou na multidão. Clara olhou diretamente para Lucas e gritou: Lucas, você não entendeu! Estamos todos presos a esse destino. Mas nós podemos pará-los. Nós somos a última geração. Nesse momento, o mundo de Lucas virou de cabeça para baixo. As revelações não eram apenas sobre a tragédia da família Bender, mas sobre uma conexão entre as almas perdidas e o legado que ele nunca soube que carregava. Ele tinha uma escolha a fazer: se unir à luta para romper o ciclo ou sucumbir à escuridão que ameaçava devorá-lo completamente. No entanto, antes que pudesse decidir, as vozes fragmentadas da multidão e as sombras dançantes se tornaram um turbilhão. E Lucas se viu na borda de um abismo, com o destino do seu passado e da sua mãe em jogo. Enquanto o medo e a esperança se entrelaçavam e o ritual se intensificava, uma única pergunta pairava no ar: quem era ele realmente? Lucas estava estonteado. O rosto do seu avô, a única lembrança que restava dele, agora se misturava às sombras da família Bender.
O caos ao seu redor parecia distante, enquanto sua mente girava. A jovem vizinha, ainda no chão, seu rosto encharcado de lágrimas e terror, fazia Lucas se sentir impotente. O grupo dos Bender, impassível, arrastava os corpos como se fossem marionetes. O altar, agora revelado, escondia horrores que desafiavam a compreensão. As flores que adornavam a cena eram uma fachada. O que se escondia atrás delas era o núcleo de um legado de maldade e dor. Ele precisava de respostas. Olhou novamente para Dona Ângela, mas ela apenas observava, como se estivesse satisfeita com aquele espetáculo. A multidão estava paralisada. Os gritos misturavam-se em confusão e desespero. Seu avô! Ele fez parte disso! A frase ecoou em sua mente como um pesadelo. O que isso significava? Ele olhou em volta, vendo horror refletido nos rostos dos seus vizinhos. Os Bender eram monstros, mas o seu próprio sangue estava envolvido também. Em pânico, ele se voltou para a biblioteca, buscando uma saída para essa verdade brutal. Ao tentar girar a maçaneta, um grito cortante atravessou o ar. Uma mulher do povoado desabou, os cabelos desgrenhados, gritando: "Eles estão vindo! O que fizeram com as almas perdidas?" E então as sombras em torno do altar começaram a se contorcer, e do que pareciam ser corpos surgiram figuras de rostos familiares. Amigos de infância, vizinhos que ele tinha visto crescer. E no meio deles, uma figura que ele nunca sonhou encontrar novamente. Sua própria mãe. Ela estava pálida, como se não tivesse sentido a luz do sol em anos. Seus olhos, outrora cheios de amor, agora eram vazios. Lucas não acreditava. "Mãe", sua voz ecoou, mas ela só olhou para ele. E um frio gelado subiu pela sua espinha. A verdade que ele pensou ter enterrado agora emergia, carregando consequências que quase o faziam desmaiar. Quando chegou mais perto, as palavras de sua mãe tornaram-se claras, mas cheias de dor. "Lucas, você precisa entender, não é o que parece." Cada afirmativa parecia um golpe. Ele piscou, tentando processar o que estava acontecendo. "O que você quer dizer?" Estava prestes a explodir de frustração, mas antes que ela pudesse explicar, algo brotou do chão. Uma erupção de sombras tomou forma, e a atmosfera ficou elétrica. Diante da multidão, uma entidade se ergueu, amalgama de todos os horrores tragados pela família Bender. "Vocês não podem escapar. O pacto deve ser cumprido." As vozes ecoavam em uníssono, um coro de lamentos e dor. Lucas sentiu seu coração afundar. Ele não era um mero espectador. Agora fazia parte daquele ritual. Tudo o que acreditava, suas memórias, sua herança se desfaziam diante da revelação grotesca. Ele seria a chave para tudo que estava em jogo, mas o futuro parecia desmoronar a cada segundo. A figura da avó, iluminada por uma luz gélida, estendeu a mão, seus olhos implorando por compreensão. "A verdade está dentro de você, Lucas. Você é parte disso. O destino não pode ser mutado." Nesse instante, um grito ressoou da multidão, mas não era de pavor. Era uma chamada, uma voz familiar que clamava por socorro. "Eu estou aqui! Não se esqueçam de mim!" Lucas voltou-se rapidamente, e o que viu chocou sua essência. Surgindo das sombras, uma nova figura. Uma mulher conhecida. Alguém que ele pensou estar longe para sempre. Clara, a amiga da infância, que havia desaparecido anos atrás, agora aparecia entre as sombras. Com um olhar ardente de desafio, ela se atirou em direção ao altar e gritou: "Parem!
A verdade deve ser revelada. O impacto da presença dela ecoou na multidão. Clara olhou diretamente para Lucas e gritou: Lucas, você não entendeu. Estamos todos presos a esse destino. Mas nós podemos pará-los. Nós somos a última geração. Nesse momento, o mundo de Lucas virou de cabeça para baixo. As revelações não eram apenas sobre a tragédia da família Bender, mas sobre uma conexão entre as almas perdidas e o legado que ele nunca soube que carregava. Ele tinha uma escolha a fazer: se unir à luta para romper o ciclo ou sucumbir à escuridão que ameaçava devorá-lo completamente. E então, como se o destino estivesse se divertindo com sua angústia, as sombras ao redor do altar começaram a se contorcer ainda mais. Do meio delas, uma nova figura emergiu. Não era um corpo, mas uma fumaça negra que se curvava e tomava forma. E quando finalmente se solidificou, Lucas ficou paralisado. Era a figura de Dona Ângela, mas algo estava diferente. Suas feições estavam distorcidas e um sorriso macabro se formou em seus lábios. Você realmente acreditou que poderia escapar, Lucas? A voz dela soou como 1000 ecos, uma mistura de suas vítimas. Você não percebe? Você é parte de nós. O sangue Bender corre em suas veias. O tempo parecia ter congelado. Lucas sentiu o chão desmoronar sob os pés. O que isso significava? Ele era um deles? O que isso ia significar para tudo o que conhecia? O horror da revelação se espalhou, como se uma mão invisível estivesse apertando seu coração. Ele olhou para Clara, que agora estava em choque. Não pode ser verdade! Ele balbuciou, enquanto a verdade aterrorizante se revelava. Mas antes que pudesse processar completamente, as vozes na multidão começaram a gritar novamente. O pacto deve ser cumprido! E Lucas percebeu em um instante de clareza que a verdadeira batalha havia apenas começado. Enquanto a multidão se agitava, presa em seu próprio terror, ele sentiu algo dentro de si se acender. Talvez houvesse uma saída. Talvez a verdade que tanto temia pudesse, afinal, ser sua salvação. Mas como destruir o mal que corria em suas veias? Ele estava fora de tempo, fora de controle, e havia muito ainda a descobrir. A escuridão estava iminente, e a escolha que tomasse agora poderia redefinir seu destino para sempre. Lucas estava estonteado. O rosto do seu avô, a única lembrança que restava dele, agora se misturava às sombras da família Bender. O caos ao seu redor parecia distante enquanto sua mente girava. A jovem vizinha, ainda no chão, seu rosto encharcado de lágrimas e terror, fazia Lucas se sentir impotente. O grupo dos Bender, impassível, arrastava os corpos como se fossem marionetes. O altar, agora revelado, escondia horrores que desafiavam a compreensão. As flores que adornavam a cena eram uma fachada. O que se escondia atrás delas era o núcleo de um legado de maldade e dor. Ele precisava de respostas. Olhou novamente para Dona Ângela, mas ela apenas observava, como se estivesse satisfeita com aquele espetáculo. A multidão estava paralisada. Os gritos misturavam-se em confusão e desespero. Seu avô, ele fez parte disso. A frase ecoou em sua mente como um pesadelo. O que isso significava? Ele olhou em volta, vendo o horror refletido nos rostos dos seus vizinhos. Os Bender eram monstros, mas o seu próprio sangue estava envolvido também. Em pânico,
Ele se voltou para a biblioteca, buscando uma saída para essa verdade brutal. Ao tentar girar a maçaneta, um grito cortante atravessou o ar. Uma mulher do povoado desabou, os cabelos desgrenhados, gritando: "Eles estão vindo! O que fizeram com as almas perdidas?" E então as sombras em torno do altar começaram a se contorcer, e do que pareciam ser corpos, surgiram figuras de rostos familiares, amigos de infância, vizinhos, que ele tinha visto crescer. E no meio deles, uma figura que ele nunca sonhou encontrar novamente. Sua própria mãe. Ela estava pálida, como se não tivesse sentido a luz do sol em anos. Seus olhos, outrora cheios de amor, agora eram vazios. Lucas não acreditava. "Mãe, mãe!" sua voz ecoou, mas ela só olhou para ele. E um frio gelado subiu pela sua espinha. A verdade que ele pensou ter enterrado agora emergia, carregando consequências que quase o faziam desmaiar. Quando chegou mais perto, as palavras de sua mãe tornaram-se claras, mas cheias de dor. "Lucas, você precisa entender. Não é o que parece." Cada afirmativa parecia um golpe. Ele piscou, tentando processar o que estava acontecendo. "O que você quer dizer?" Estava prestes a explodir de frustração. Mas antes que ela pudesse explicar, algo brotou do chão. Uma erupção de sombras tomou forma e a atmosfera ficou elétrica. Diante da multidão, uma entidade se ergueu. Amálgama de todos os horrores tragados pela família Bender. "Vocês não podem escapar! O pacto deve ser cumprido!" As vozes ecoavam em uníssono, um coro de lamentos e dor. Lucas sentiu seu coração afundar. Ele não era um mero espectador. Agora fazia parte daquele ritual. Tudo o que acreditava, suas memórias, sua herança, se desfaziam diante da revelação grotesca. Ele seria a chave para tudo o que estava em jogo. Mas o futuro parecia desmoronar a cada segundo. A figura da avó, iluminada por uma luz gélida, estendeu a mão, seus olhos implorando por compreensão. "A verdade está dentro de você, Lucas. Você é parte disso. O destino não pode ser mudado." Nesse instante, um grito ressoou da multidão. Mas não era de pavor. Era uma chamada. Uma voz familiar que clamava por socorro! "Eu estou aqui! Não se esqueçam de mim!" Lucas voltou-se rapidamente e o que viu chocou sua essência. Surgindo das sombras, uma nova figura. Uma mulher conhecida. Alguém que ele pensou estar longe para sempre. Clara! Amiga da infância que havia desaparecido anos atrás, agora aparecia entre as sombras, com um olhar ardente de desafio. Ela se atirou em direção ao altar e gritou: "Parem! A verdade deve ser revelada!" O impacto da presença dela ecoou na multidão. Clara olhou diretamente para Lucas e gritou: "Lucas, você não entendeu! Estamos todos presos a esse destino. Mas nós podemos pará-los. Nós somos a última geração." Nesse momento, o mundo de Lucas virou de cabeça para baixo. As revelações não eram apenas sobre a tragédia da família Bender, mas sobre uma conexão entre as almas perdidas e o legado que ele nunca soube que carregava. Ele tinha uma escolha a fazer: se unir à luta para romper o ciclo ou sucumbir à escuridão que ameaçava devorá-lo completamente. E então, como se o destino estivesse se divertindo com sua angústia, as sombras ao redor do altar começaram a se contorcer ainda mais.
Do meio delas, uma nova figura emergiu. Não era um corpo, mas uma fumaça negra que se curvava e tomava forma. E quando finalmente se solidificou, Lucas ficou paralisado. Era a figura de Dona Ângela. Mas algo estava diferente. Suas feições estavam distorcidas e um sorriso macabro se formou em seus lábios. Você realmente acreditou que poderia escapar, Lucas? A voz dela soou como 1000 ecos, uma mistura de suas vítimas. Você não percebe? Você é parte de nós. O sangue Bender corre em suas veias. O tempo parecia ter congelado. Lucas sentiu o chão desmoronar sob os pés. O que isso significava? Ele era um deles? O que isso ia significar para tudo o que conhecia? O horror da revelação se espalhou! Como se uma mão invisível estivesse apertando seu coração. Ele olhou para Clara, que agora estava em choque. Não pode ser verdade! Ele balbuciou enquanto a verdade aterrorizante se revelava. Mas antes que pudesse processar completamente, as vozes na multidão começaram a gritar novamente. O pacto deve ser cumprido! E Lucas percebeu em um instante de clareza que a verdadeira batalha havia apenas começado. Enquanto a multidão se agitava, preso em seu próprio terror, ele sentiu algo dentro de si se acender. Talvez houvesse uma saída. Talvez a verdade que tanto temia pudesse afinal ser sua salvação. Mas como destruir o mal que corria em suas veias? Ele estava fora de tempo, fora de controle, e havia muito ainda a descobrir. A escuridão estava iminente, e a escolha que tomasse agora poderia redefinir seu destino para sempre. Lucas estava estonteado. O rosto do seu avô, a única lembrança que restava dele, agora se misturava às sombras da família Bender. O caos ao seu redor parecia distante, enquanto sua mente girava. A jovem vizinha, ainda no chão, seu rosto encharcado de lágrimas e terror, fazia Lucas se sentir impotente. O grupo dos Bender, impassível, arrastava os corpos como se fossem marionetes. O altar, agora revelado, escondia horrores que desafiavam a compreensão. As flores que adornavam a cena eram uma fachada. O que se escondia atrás delas era o núcleo de um legado de maldade e dor. Ele precisava de respostas. Olhou novamente para Dona Ângela. Confusão e desespero. Seu avô, ele fez parte disso. A frase ecoou em sua mente como um pesadelo. O que isso significava? Ele olhou em volta, vendo o horror refletido nos rostos dos seus vizinhos. Os Bender eram monstros, mas o seu próprio sangue estava envolvido também. Em pânico, ele se voltou para a biblioteca, buscando uma saída para essa verdade brutal. Ao tentar girar a maçaneta, um grito cortante atravessou o ar. Uma mulher do povoado desabou, os cabelos desgrenhados, gritando: "Eles estão vindo! O que fizeram com as almas perdidas?" E então, as sombras em torno do altar começaram a se contorcer, e do que pareciam ser corpos, surgiram figuras de rostos familiares. Amigos de infância, vizinhos que ele tinha visto crescer. E no meio deles, uma figura que ele nunca sonhou encontrar novamente. Sua própria mãe. Ela estava pálida, como se não tivesse sentido a luz do sol em anos. Seus olhos, outrora cheios de amor, agora eram vazios. Lucas não acreditava. "Mãe! Mãe!" Sua voz ecoou, mas ela só olhou para ele, e um frio gelado subiu pela sua espinha. A verdade que ele pensou ter enterrado agora emergia, carregando consequências que quase o faziam desmaiar.
Quando chegou mais perto, as palavras de sua mãe tornaram-se claras, mas cheias de dor. Lucas, você precisa entender. Não é o que parece. Cada afirmativa parecia um golpe. Ele piscou, tentando processar o que estava acontecendo. O que você quer dizer? Estava prestes a explodir de frustração. Mas antes que ela pudesse explicar, algo brotou do chão. Uma erupção de sombras tomou forma e a atmosfera ficou elétrica. Diante da multidão, uma entidade se ergueu. Amalgama de todos os horrores tragados pela família Bender. Vocês não podem escapar. O pacto deve ser cumprido. As vozes ecoavam em uníssono, um coro de lamentos e dor. Lucas sentiu seu coração afundar. Ele não era um mero espectador, agora fazia parte daquele ritual. Tudo o que acreditava, suas memórias, sua herança, se desfaziam diante da revelação grotesca. Ele seria a chave para tudo o que estava em jogo. Mas o futuro parecia desmoronar a cada segundo. A figura da avó, iluminada por uma luz gélida, estendeu a mão, seus olhos implorando por compreensão. A verdade está dentro de você, Lucas. Você é parte disso. O destino não pode ser mudado. Nesse instante, um grito ressoou da multidão. Parem! Ele não é quem vocês pensam! Lucas virou-se. Era Clara, sua amiga de infância. O desespero em seus olhos se misturava à coragem. Não é ele que deve ser sacrificado. É você, mãe. Você é a culpada. A revelação caiu como um trovão. Os olhos de Dona Ângela se alargaram de incredulidade. Clara, cala a boca! Você não sabe o que está dizendo! A tensão no ar era palpável, como se a vida de todos estivesse em jogo. Lucas, atordoado, olhou de Clara para sua mãe. Tudo parecia um pesadelo, mas a verdade estava prestes a ser revelada. Minha mãe! Clara piscou, a emoção tomando conta. Ela sabia desde o começo. Ela trouxe você aqui, Lucas, para fazer parte disso. Você é a chave! Você, de toda a família Bender, é o único que pode romper o ciclo. Os murmúrios da multidão se intensificaram. O horror nos olhos de Lucas se tornou um turbilhão de confusão. Mas por quê? Ele questionou, sua voz quase um sussurro. Por que ela faria isso? Clara hesitou, um conflito de emoções cruzando seu rosto. Porque ela fez um pacto para salvar sua vida, mas o preço era a vida de todos. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. As sombras começaram a se contorcer ainda mais, como se sentissem o impacto da revelação. É verdade, Lucas. Eu fiz o que precisava ser feito. A voz de Dona Ângela soou distante e carregada de remorso. Mas não posso deixar você sair para o mundo com este fardo. A ideia de que sua mãe o usara como uma peça num jogo macabro com sua própria vida deixou uma cicatriz profunda em seu coração. Enquanto as sombras pulsavam ao redor deles, uma nova verdade surgia. Não só Lucas estava preso ao legado dos Bender, mas agora enfrentava sua própria mãe como inimiga. Ele olhou nos olhos de Clara, buscando um fio de esperança em meio ao caos. O que fazemos agora? Como rompemos isso? E enquanto todos esperavam pela resposta, a luz no altar começou a brilhar, pulsando como um coração sombrio. Não havia mais como voltar atrás.
O futuro estava em suas mãos e o verdadeiro legado da família Bender estava prestes a ser exposto, revelando segredos que poderiam custar muito mais do que suas vidas. Lucas estava estonteado. O rosto do seu avô, a única lembrança que restava dele, agora se misturava às sombras da família Bender. O caos ao seu redor parecia distante enquanto sua mente girava. A jovem vizinha, ainda no chão, seu rosto encharcado de lágrimas e terror, fazia Lucas se sentir impotente. O grupo dos Bender, impassível, arrastava os corpos como se fossem marionetes. O altar, agora revelado, escondia horrores que desafiavam a compreensão. As flores que adornavam a cena eram uma fachada. O que se escondia atrás delas era o núcleo de um legado, de maldade e dor. Ele precisava de respostas. Olhou novamente para Dona Ângela, mas ela apenas observava, como se estivesse satisfeita com aquele espetáculo. A multidão estava paralisada. Os gritos se misturavam em confusão e desespero. Seu avô, ele fez parte disso. Ecoou em sua mente como um pesadelo. O que isso significava? Ele olhou em volta, vendo o horror refletido nos rostos dos seus vizinhos. Os Bender eram monstros, mas o seu próprio sangue estava envolvido também. Em pânico, ele se voltou para a biblioteca, buscando uma saída para essa verdade brutal. Ao tentar girar a maçaneta, um grito cortante atravessou o ar. Uma mulher do povoado desabou, os cabelos desgrenhados, gritando: "Eles estão vindo! O que fizeram com as almas perdidas?" E então, as sombras em torno do altar começaram a se contorcer, e do que pareciam ser corpos, surgiram figuras de rostos familiares, amigos de infância, vizinhos que ele tinha visto crescer. E no meio deles, uma figura que ele nunca sonhou encontrar novamente, sua própria mãe. Ela estava pálida, como se não tivesse sentido a luz do sol em anos. Seus olhos, outrora cheios de amor, agora eram vazios. Lucas não acreditava. "Mãe!" Sua voz ecoou, mas ela só olhou para ele e um frio gelado subiu pela sua espinha. A verdade que ele pensou ter enterrado agora emergia, carregando consequências que quase o faziam desmaiar. Quando chegou mais perto, as palavras de sua mãe tornaram-se claras, mas cheias de dor. "Lucas, você precisa entender. Não é o que parece." Cada afirmativa parecia um golpe. Ele piscou, tentando processar o que estava acontecendo. "O que você quer dizer?" Estava prestes a explodir de frustração. Mas antes que ela pudesse explicar, algo brotou do chão. Uma erupção de sombras tomou forma e a atmosfera ficou elétrica. Diante da multidão, uma entidade se ergueu, amálgama de todos os horrores tragados pela família Bender. "Vocês não podem escapar. O pacto deve ser cumprido." As vozes ecoavam em uníssono, um coro de lamentos e dor. Lucas sentiu seu coração afundar. Ele não era um mero espectador. Agora fazia parte daquele ritual. Tudo o que acreditava, suas memórias, sua herança, se desfaziam diante da revelação grotesca. Ele seria a chave para tudo o que estava em jogo, mas o futuro parecia desmoronar a cada segundo. A figura da avó, iluminada por uma luz gélida, estendeu a mão, seus olhos implorando por compreensão. "A verdade está dentro de você, Lucas. Você é parte disso. O destino não pode ser mudado." Nesse instante, um grito ressoou da multidão. "Parem!
Ele não é quem vocês pensam. Lucas virou-se. Era Clara, sua amiga de infância. O desespero em seus olhos se misturava à coragem. Não é ele que deve ser sacrificado. É você, mãe. Você era a culpada. A revelação caiu como um trovão. Os olhos de Dona Ângela se alargaram de incredulidade. Clara, cala a boca. Você não sabe o que está dizendo. A tensão no ar era palpável, como se a vida de todos estivesse em jogo. Lucas, atordoado, olhou de Clara para sua mãe. Tudo parecia um pesadelo. Mas a verdade estava prestes a ser revelada. Minha mãe! Clara piscou, a emoção tomando conta. Ela sabia desde o começo. Ela trouxe aqui Lucas para fazer parte disso. Você é a chave. Você, de toda a família Bender, é o único que pode romper o ciclo. Os murmúrios da multidão se intensificaram. O horror nos olhos de Lucas se tornou um turbilhão de confusão. Mas por quê? Ele questionou, sua voz quase um sussurro. Por que ela faria isso? Clara hesitou, um conflito de emoções cruzando seu rosto. Porque ela fez um pacto para salvar sua vida. Mas o preço era a vida de todos. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. As sombras começaram a se contorcer ainda mais, como se sentissem o impacto da revelação. É verdade, Lucas. Eu fiz o que precisava ser feito. A voz de Dona Ângela soou distante e carregada de remorso. Mas não posso deixar você sair para o mundo com este fardo. A ideia de que sua mãe o usara como uma peça num jogo macabro com sua própria vida deixou uma cicatriz profunda em seu coração. Enquanto as sombras pulsavam ao redor deles, uma nova verdade surgia. Não só Lucas estava preso ao legado dos Bender, mas agora enfrentava sua própria mãe como inimiga. Ele olhou nos olhos de Clara, buscando um fio de esperança em meio ao caos. O que fazemos agora? Como rompemos isso? E enquanto todos esperavam pela resposta, a luz no altar começou a brilhar, pulsando como um coração sombrio. Não havia mais como voltar atrás. O futuro estava em suas mãos, e o verdadeiro legado da família Bender estava prestes a ser exposto, revelando segredos que poderiam custar muito mais do que suas vidas. Assim, no centro do altar, algo inesperado começou a acontecer. Uma fissura apareceu no chão e algo começou a subir, envolvendo todos ao redor em uma luz intensa. Lucas fechou os olhos, o medo apertando seu peito. Ele sentiu que estava prestes a perder tudo de novo. Quando a luz se dissipou, Lucas abriu os olhos, chocado. O que viu não era apenas uma nova entidade. Era um espelho que refletia não apenas seu rosto, mas a essência de sua alma. E então ele viu. Não era apenas Dona Ângela como a grande vilã. Ela olhou para o espelho e a imagem refletida era um terror ainda mais profundo. Era ele. A visão do que poderia se tornar o aterrorizou. Lucas não conseguiu acreditar. Ele estava se transformando no que sempre tentou evitar. A verdade o golpeou com força. Sua própria essência estava ligada a essa escuridão. Ele era parte da maldição. Ele era a verdadeira continuidade dos Bender. O coração dele parou. Ele era a chave. Mas a que custo? E por um momento, tudo fez sentido. A conexão, o legado, a dor. Ele estava preso em uma rede de mentiras e desesperos, conectando seu destino ao dos que ele temia. Lucas percebeu
que não era apenas o espectador. Ele era o centro do caos. E enquanto a revelação caía como um manto negro, ele sabia que não poderia confiar em ninguém. O que ele faria agora? Como poderia romper essa ligação sem se perder na escuridão? As respostas estavam se afastando cada vez mais, e a luta estava apenas começando. Lucas estava estonteado. O rosto do seu avô, a única lembrança que restava dele, agora se misturava às sombras da família Bender. O caos ao seu redor parecia distante enquanto sua mente girava. A jovem vizinha, ainda no chão, seu rosto encharcado de lágrimas e terror, fazia Lucas se sentir impotente. O grupo dos Bender, impassível, arrastava os corpos como se fossem marionetes. O altar, agora revelado, escondia horrores que desafiavam a compreensão. As flores que adornavam a cena eram uma fachada. O que se escondia atrás delas era o núcleo de um legado de maldade e dor. Ele precisava de respostas. Olhou novamente para Dona Ângela, mas ela apenas observava, como se estivesse satisfeita com aquele espetáculo. A multidão estava paralisada. Os gritos se misturavam em confusão e desespero. Seu avô, ele fez parte disso. A frase ecoou em sua mente como um pesadelo. O que isso significava? Ele olhou em volta, vendo o horror refletido nos rostos dos seus vizinhos. Os Bender eram monstros, mas o seu próprio sangue estava envolvido também. Em pânico, ele se voltou para a biblioteca, buscando uma saída para essa verdade brutal. Ao tentar girar a maçaneta, um grito cortante atravessou o ar. Uma mulher do povoado desabou, os cabelos desgrenhados, gritando: "Eles estão vindo! O que fizeram com as almas perdidas?" E então, as sombras em torno do altar começaram a se contorcer. Do que pareciam ser corpos, surgiram figuras de rostos familiares, amigos de infância, vizinhos que ele tinha visto crescer. E no meio deles, uma figura que ele nunca sonhou encontrar novamente. Sua própria mãe. Ela estava pálida, como se não tivesse sentido a luz do sol em anos. Seus olhos, outrora cheios de amor, agora eram vazios. Lucas não acreditava. "Mãe, mãe!" Sua voz ecoou, mas ela só olhou para ele. E um frio gelado subiu pela sua espinha. A verdade que ele pensou ter enterrado agora emergia, carregando consequências que quase o fazia desmaiar. Quando chegou mais perto, as palavras de sua mãe tornaram-se claras, mas cheias de dor. "Lucas, você precisa entender. Não é o que parece." Cada afirmativa parecia um golpe. Ele piscou, tentando processar o que estava acontecendo. "O que você quer dizer?" Estava prestes a explodir de frustração. Mas, antes que ela pudesse explicar, algo brotou do chão. Uma erupção de sombras tomou forma, e a atmosfera ficou elétrica. Diante da multidão, uma entidade se ergueu. Amalgama de todos os horrores tragados pela família Bender. "Vocês não podem escapar! O pacto deve ser cumprido." As vozes ecoavam em uníssono, um coro de lamentos e dor. Lucas sentiu seu coração afundar. Ele não era um mero espectador. Agora fazia parte daquele ritual. Tudo que acreditava, suas memórias, sua herança, se desfaziam diante da revelação grotesca. Ele seria a chave para tudo o que estava em jogo, mas o futuro parecia desmoronar a cada segundo. A figura da avó, iluminada por uma luz gélida, estendeu a mão, seus olhos implorando por compreensão. "A verdade está dentro de você, Lucas. Você é parte disso.
O destino não pode ser mudado. Nesse instante, um grito ressoou da multidão. Parem! Ele não é quem vocês pensam! Lucas virou-se. Era Clara, sua amiga de infância. O desespero em seus olhos se misturava à coragem. Não é ele que deve ser sacrificado. É você, mãe! Você é a culpada! A revelação caiu como um trovão. Os olhos de Dona Ângela se alargaram de incredulidade. Clara, cala a boca! Você não sabe o que está dizendo! A tensão no ar era palpável, como se a vida de todos estivesse em jogo. Lucas, atordoado, olhou de Clara para sua mãe. Tudo parecia um pesadelo, mas a verdade estava prestes a ser revelada. Minha mãe! Clara piscou, a emoção tomando conta. Ela sabia desde o começo. Ela trouxe você aqui, Lucas, para fazer parte disso. Você é a chave. Você, de toda a família Bender, é o único que pode romper o ciclo. Os murmúrios da multidão se intensificaram. Horror nos olhos de Lucas se tornou um turbilhão de confusão. Mas por quê? Ele questionou, sua voz quase um sussurro. Por que ela faria isso? Clara hesitou, um conflito de emoções cruzando seu rosto. Porque ela fez um pacto para salvar sua vida. Mas o preço era a vida de todos. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. As sombras começaram a se contorcer ainda mais, como se sentissem o impacto da revelação. É verdade, Lucas. Eu fiz o que precisava ser feito. A voz de Dona Ângela soou distante e carregada de remorso. Mas não posso deixar você sair para o mundo com este fardo. A ideia de que sua mãe usara como uma peça num jogo macabro com sua própria vida deixou uma cicatriz profunda em seu coração. Enquanto as sombras pulsavam ao redor deles, uma nova verdade surgia. Não. Só Lucas estava preso ao legado dos Bender, mas agora enfrentava sua própria mãe como inimiga. Ele olhou nos olhos de Clara, buscando um fio de esperança em meio ao caos. O que fazemos agora? Como rompemos isso? E enquanto todos esperavam pela resposta, a luz no altar começou a brilhar, pulsando como um coração sombrio. Não havia mais como voltar atrás. O futuro estava em suas mãos e o verdadeiro legado da família Bender estava prestes a ser exposto, revelando segredos que poderiam custar muito mais do que suas vidas. Enquanto a luz se intensificava, Lucas ouviu uma voz familiar riscando o ar. Lucas, vem até mim! Era a voz do seu avô. A multidão ficou em silêncio, espantada. Ele viu a figura do avô se materializar entre as sombras, com um olhar sereno e firme, mas com um toque de tristeza. Aqui sempre fomos, mas não deve se deixar levar por isso. Há uma escolha. Lucas hesitou. Um mar de emoções o invadiu. Mas você estava desaparecido. Como pode estar aqui agora? Os olhos do avô brilharam com uma sabedoria profunda. Eu fui uma vítima, mas também um cúmplice. Lembra-se dos segredos que o legado traz? Estão todos entrelaçados, Lucas. E você é a chave para libertar ou condenar. A revelação atingiu como um soco no estômago. O que começaram como sombras, agora eram memórias. O avô estava ali, revelando verdades que ele mesmo havia ocultado. Clara, ao lado dele, olhou com horror e compreensão. Você não entende. Se ele não consegue separar as almas, cada um de nós será absorvido e condenado. Temos que quebrar o ciclo, Lucas. Os olhos de Dona Ângela estavam cheios de desespero. Não podemos deixar que mais vidas sejam sacrificadas. Com essa conversa explodindo em sua mente, Lucas olhou para o altar, onde a luz pulsava.
Ao seu redor, a multidão sussurrava, os olhos arregalados. A tensão era palpável. A batalha interna estava prestes a eclodir. E então, sem que ninguém esperasse, uma explosão de energia irrompeu do altar. A luz se espalhou como chamas vorazes, consumindo tudo ao seu redor. O chão tremeu e uma fissura se abriu, engolindo toda a multidão. Gritos ecoaram e corpos foram arrastados. E entre essa insanidade, um pensamento persistente. Estamos todos interligados. Como escaparemos agora? Lucas fechou os olhos, enquanto era sugado pela euforia da luz que ainda pulsava. Ele sabia que a resposta estava ali, na escuridão que o envolvia, e que a verdadeira natureza do legado Bender ainda estava por vir à luz. E então, um único pensamento. Tudo estava prestes a mudar.